Minha gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Romanceiro da Inconfidência, tá? A gente tem aí Gregório de Matos, alguma poesia, Romanceiro da Inconfidência, de obras poéticas. Então, tem uma saraivada de texto poético na prova, o Lincoln já está assim, né? Mas, gente, eu não quero que vocês se desesperem, não. E Fernando Pessoa, né? Porque tem mensagem ainda, tem quarto, né? O quarto livro, são 4, né? Ou seja, a gente tem quase metade dos livros de poesia, tá? Mas eu não quero que vocês fiquem desesperados, porque a leitura de texto poético, ela também tem que ser uma leitura objetiva. É que, às vezes, ela é um pouco mais complicada. Por quê? Porque a poesia, você tem o quê? Você tem a questão dos hipérbatos, das inversões gramaticais. Então, nesse sentido, sintaticamente, às vezes a leitura, mas é uma questão da gente fazer o quê? Da gente descongestionar isso, né? Ou seja, então, tá no hipérbato, inverte isso, né? E claro que a gente tem, às vezes, determinadas expressões de época que a gente tem que tomar cuidado, mas normalmente, quando são expressões fora de uso, o vestibular ele dá o glossário para a gente, tá? Então, ele trabalha com esse glossário, tudo bem? Então, a questão da gente pegar não só a poesia, mas no caso aqui de Romanceiro da Inconfidência, alguma poesia e Angústia, a gente está falando de 3 autores do mesmo tempo literário, que é o segundo tempo modernista. Tá ok? Então, isso é muito importante. Ou seja, são 3 autores que vão trabalhar na segunda fase do modernismo. Uma delas é essa daqui, nossa querida Cecília Meirelles, uma das grandes poetas brasileiras, não gostava de se chamar de poetisa, né? Porque ela achava que é trabalhar, né, como se fosse um gênero afastado. Falou, não, eu sou uma poeta, né? E uma mulher que faz uma grande diferença naquele meio masculino da segunda fase, porque quando você olha para essa segunda fase modernista, o que a gente tem? Quando você olha para esse segundo tempo, que vai aqui, ó, cuidado com isso aqui só, tá? Eu quero que vocês fiquem muito atentos com essa questão, porque a gente coloca aqui, eu trabalho com essa cronologia apenas para a gente poder ter um direcionamento e uma localização de quando essas coisas estão acontecendo. Isso não significa que os autores da segunda fase, eles só escreveram nesse período de 15 anos. Não é isso. Tá? Isso aqui é quando começa, tá bom? Quando a gente tem aqui em 45, a partir de 45 começa o terceiro tempo modernista. Isso não significa que os autores da segunda fase pararam de escrever. Gente, o Drummond, ele morre em 88. 88, tá? Então, assim, não significa que ele começou a escrever em 30 e parou em 45. Não, ele continua escrevendo, ok? O que a gente tem é essa interseção agora de quê? De autores e de períodos, beleza? Então, isso a gente precisa tomar cuidado, tá? Quando a gente olha para essa literatura que está acontecendo nesse momento, então, rapidamente, só para a gente ter uma percepção inicial, quem que vocês lembram, por exemplo, dos autores da segunda fase modernista? Vocês lembram de quem? Já temos 3 aqui, ó, Drummond, Cecília e Graciliano Ramos. Vamos botar mais um na poesia? Vinícius de Moraes, também é da segunda fase, tá? Quer encaixar mais 2? Murilo Mendes e Jorge Lima. Murilo Mendes, Jorge Lima, Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles, todos eles fizeram parte de uma corrente desse segundo tempo modernista, chamada de corrente espiritualista, tá? Essa corrente espiritualista, ela pegou uma parte da poesia da segunda fase, tudo bem? Só toma cuidado. A corrente espiritualista, como o nome diz, ela já está especificando para a gente o quê? Esse recorte temático, tá? Romanceiro da Inconfidência não faz parte disso. Romanceiro da Inconfidência é uma obra da Clarice, mas está dentro do quê? De uma temática social, política, tá? E é um romance que a gente chama de romance, eu vou explicar daqui a pouco, né, por que dessa definição. É um poema chamado de romance, que entra aí num sentido também de explorar 2 gêneros, o lírico e o épico, tá? A gente já vai falar sobre isso já, tá bom? Agora, você quer ver? A gente lembra só de homem nesse período. Ou seja, você percebeu que o domínio da literatura é masculino, né? E no meio dessa segunda fase aparecem 2 mulheres, uma na prosa e uma na poesia. Tá? Na prosa, Raquel de Queiroz. Na poesia, Cecília Meirelles. Ok? Agora, tem um detalhe. Quando a gente pega esse segundo tempo modernista, minha gente, né? Quando eu falo segundo tempo, qual é a grande diferença entre o primeiro tempo? Roberta, depois, no curso de literatura, eu vou trabalhar isso, vou esgarçar isso com vocês, tá? Porque a gente vai ter uma aula de modernismo lá na frente, tá bom? Quando a gente pega o segundo tempo modernista,
qual a diferença dele para o primeiro? Ele entra em oposição em relação ao primeiro? Não. Ele entra apresentando um processo de continuidade e de preenchimento de lacunas. Tá? Então, toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque a gente fala que a primeira fase é chamada fase do quê? Da ruptura, do combate e da destruição. A primeira fase, o primeiro tempo modernista. E por que que ele é assim? Porque ele é radical, porque ele é iconoclasta, porque ele é agressivo, ok? Ou seja, a primeira fase modernista, ela é impetuosa. É aquilo que o Mário de Andrade falava. O passado é uma lição para se meditar, não para se reproduzir. Olha isso. A gente olha o passado e entende como é que ele foi, mas não significa que eu quero fazer do mesmo jeito. Eu entendo exatamente para não repetir. É por isso. Né? Então, assim, eu estou olhando para esse momento aqui, para quê? Para fazer diferente. Por quê? Porque para os modernistas do primeiro tempo, o passado representa o quê? Representa um jogo de regra. E eu não quero regra. Eu quero a liberdade de expressão. Então, esse era um dos grandes motes do primeiro tempo modernista, a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão poética, ok? Tanto na forma quanto no conteúdo. Por isso que eles não queriam o quê? Escrever de maneira regrada. Ou seja, deixa de lado o soneto, deixa de lado redondilha, deixa de lado as metrificações, ok? Vamos trabalhar agora com o verso livre e o verso branco. Eu estou falando da primeira fase, tá bom, gente? Só para fazer um contraponto com a segunda, tá? Para a gente poder entrar depois em romanceiro. Porque isso é importante. E por que é importante? Que vai que aparece esses contrapontos de autores da primeira com relação a outros autores contemporâneos ali. Né? O Drummond, por exemplo, a gente vai ter que falar sobre alguma poesia, ok? E o Drummond em alguma poesia, abre o texto de alguma poesia. Tá aqui, ó. Né? Pega a dedicatória dele para você ver. Quando você abre aqui, qual é a dedicatória? Ele fala assim, Amário de Andrade, meu amigo. Olha, ele está homenageando ele, um poeta do segundo tempo modernista, dedicando esse livro para um amigo dele, que é um dos maiores representantes da primeira fase do movimento. Aí você fala assim, que loucura é essa? Gente, os dois se comunicavam, os dois tinham contato, tem cartas entre eles, tem um livro entre eles chamado Carlos e Mário, é uma correspondência desse tamanho entre eles. Tá? Então, é o autor da segunda homenageando um da primeira, por quê? Porque esse autor da segunda, que é o Drummond, ele se influenciou pelo Mário de Andrade. Por isso que alguma poesia é uma obra livre, é uma obra de expressão livre. Quando você, só que depois a gente vai falar sobre ela. Mas quando você começa a comparar Romance da Inconfidência, os versos são enquadrados. A gente está falando aqui de um texto metrificado, de um texto que tem rima, de um texto que tem métrica fixa. Então, cuidado. Tem variações métricas? Tem. Mas tem uma preocupação com a forma em Romanceiro da Inconfidência que não tem em alguma poesia. Você está vendo se a FUVEST resolve pedir essas coisas para a gente? É importante que a gente fique atento. Ok? Alguma poesia é uma obra livre. Você vai ver os poemas, são poemas o quê? Porque o Drummond não tem essa preocupação em trabalhar com esses eixos rimáticos como a Cecília tem. E por quê? Porque esse vai ser um dos preenchimentos que a segunda fase faz em relação à primeira. Então, a segunda fase, o que ela faz? Eu não quero mais o radicalismo da primeira, não quero mais, tá vendo? Eu abandono desse radicalismo do primeiro tempo, ok? Outra coisa, que essa fase... Posso apagar esse daqui, gente? Isso aqui pode? Outra coisa importante, a primeira fase, ela estava muito preocupada com o quê? Muito preocupada com a liberdade da forma. Então, ela deixa de lado o quê? Ela deixa de lado, em parte, cuidado com isso, em parte, não é que não vai existir, existe, mas é em menor quantidade, a crítica social. Essa crítica vai ser recuperada na segunda fase, e a gente vai ver isso com o Drummond e com o Graciliano Ramos. Ok? A crítica social é recuperada pela literatura, pelo segundo tempo modernista. Então, olha isso. Eu não quero mais esse radicalismo, né? Eu vou trazer essa crítica social, e uma coisa importante também, né? Importante. Olha isso daqui, ó. O resgate do quê? De uma poética tradicional. A segunda fase, ela é chamada de fase madura. A primeira fase é a fase do quê? É a fase do ímpeto, é a fase da iconoclastia. A segunda já é uma fase mais amadurecida, ok? E por quê? Porque ela vai fazendo esse preenchimento, gente. Ela vai pegando esses hiatos deixados pelo primeiro tempo e vai começando a preencher. Então, o que a primeira fase deixou para a gente de legado? Deixou a liberdade de expressão, deixou a poesia cotidiana, a poesia do dia a dia, tá? O anonimato como matéria poética, ok? A originalidade. Então, são os alicerces que a primeira fase construiu. A segunda fase, o que ela faz? Ela aproveita desse alicerce e ela faz o quê? Monta a casa. Eu continuo, eu dou continuidade. Então, se o segundo tempo ele é chamado de fase da construção,
da solidificação, da edificação, tudo bem? Não significa que ele vai contrário ao primeiro tempo, que é a da demolição, a da destruição. Porque senão a gente pensa assim, a primeira fase destrói, a segunda constrói. Não, ela constrói em cima das conquistas da primeira. Ela constrói em cima daquilo que a primeira deixou de legado, tudo bem? Então ela não entra no sentido oposto, tá? Então toma cuidado com isso, nesse aspecto. Tudo bem, minha gente? Até porque autores da primeira influenciam autores da segunda. Agora, ela também traz uma outra coisa aqui, que é essa corrente espiritualista que eu havia comentado com vocês. Esses temas agora são temas extremamente universais, né? Ou seja, é um eixo temático aberto nessa literatura que passa a vigorar, que passa a ser trabalhado por esses artistas. Cecília Meirelles é uma delas, né? Agora, para quem quiser especificar, tem um tema que é muito, muito, muito caro na poesia da Cecília, a passagem do tempo, a morte, tá? São temas muito, muito especiais para ela. Né? Isso tem uma relação pessoal. A Cecília Meirelles perdeu o pai e a mãe muito cedo, e ela fala, inclusive, isso num depoimento: eu aprendi desde muito cedo a conviver com a morte. Então, você nota muito essa passagem do tempo na poesia dela, tá? Ou seja, a efemeridade da vida, tá ok? Tudo bem aqui? Outra coisa que a Cecília Meirelles recupera, né, de gerações anteriores, de tempos anteriores, é a musicalidade. Quem trabalhou muito com esse elemento da musicalidade na literatura? Simbolismo, a poesia simbolista. Tá? Então, e aí, só para a gente especificar aqui, quando a gente fala de musicalidade, é importante a gente sempre lembrar de duas figuras de som que são muito usadas na literatura para esse aspecto sonoro do texto. Tá? Uma é a assonância, a outra é a aliteração. Ok? A assonância, gente, ela é o quê? A assonância é a repetição de sons vocálicos. Ok? A aliteração é a repetição de sons consonantais. Ou seja, repetiu vogal, a gente trabalha com aliteração, com assonância. Repetiu consoante, a gente trabalha com aliteração. Isso pode acontecer em vários momentos. Todo mundo que deseja, por exemplo, trabalhar com esse ideal de musicalidade, né, mexe com isso. A poesia simbolista, ela mexeu preferencialmente, por quê? Porque fazia parte desse universo, né, de sonoridade do poeta simbolista. Tá? Ó. Por que eu estou colocando isso? Porque a Cecília Meirelles, ela é chamada de quê? De neo-simbolista. Tá? A Cecília Meirelles. Então, ela recupera esses elementos da poesia simbolista, né? Só que ela faz uso um pouquinho diferente. Né? Ó, tá vendo? Olha isso aqui, ó. Vozes veladas, veludosas vozes. Eu tenho as duas aqui, eu tenho a literação e tenho a assonância. Isso aqui é só um verso de uma poesia, num poema do Cruz de Souza, chamado Violões que Choram. Olha o nome do poema, Violões que Choram. Quando você pega essa estrofe, ele fala assim: vozes veladas, veludosas vozes, volúpias de violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices vorazes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Então, quase todas as palavras começam com V e terminam com S. Por que ele faz isso? Porque ele faz um jogo, ó, de dois tipos de consoante, o V e o S. O V a gente chama de som sonoro, o S a gente chama de som surdo. Por que a gente chama som sonoro? Mas por que como som sonoro e som surdo? Porque se você fizer a emissão do V, você botar a mão na sua laringe e fizer a emissão do V, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai ver que a sua laringe ela vai vibrar, porque a sua prega vocal ela está coaptando, tá? O S, por isso que fala som sonoro, porque existe o quê? Emissão de som. O S, ó, só tem passagem de ar, não vibra a prega vocal. Você fez aí, Lincoln? Sentiu? É a mesma coisa o Z e o F, ó. Z, você tem vibração. O F só tem passagem de ar. Só que olha isso, violões que choram. Por que violão? Porque o violão, ele vibra, a corda vibra. Então ele está trabalhando com essa vibração na leitura, no aspecto sonoro que a leitura promove, olha isso. Ok? Então esse elemento de musicalidade a Cecília vai trazer para a literatura dela, tá?
ela é chamada de neossimbolista porque ela usa muito desses recursos. A poesia simbolista também é uma poesia espiritualista, tá? Só que a poesia simbolista, ela trabalha muito nesse autorreconhecimento, né? O poeta, ele quer se entender nesse processo. E a Cecília Meirelles também usa disso, tá? Uma diferença vai ser no quê? A Cecília, ela não é hermética como o simbolismo foi. O simbolismo é uma literatura muito fechada, de difícil entendimento, por isso que ela é chamada de hermético, tá? Então, se você pega, por exemplo, lá, né, e coloca nasce amanhã, a luz tem cheiro. Tem cheiro a luz, amanhã nasce, ó, sonora audição colorida do aroma. Olha o que esse cara está falando. Sonora audição colorida do aroma. Sonora audição colorida do aroma. Então, a cor, olha isso, a cor tem som, né? E a cor do som tem a ver com o quê? O aroma. Então, o aroma, ele tem cor, e a cor do aroma é sonora. Sonora, audição, colorida do aroma. Você fala assim, gente, esses caras estão chapados, velho. Estão com ópio na cabeça. Né? Eles também usavam. Tá? Mas é uma literatura que promove uma dificuldade de entendimento, porque é uma literatura disso daqui, ó. É uma literatura de sugestão. Então, isso é muito importante. Tá? Poesia simbolista, ela gosta de fazer isso aqui, ó. Ela não gosta de descrever, ela gosta de sugerir. Tá? Aquilo que o Mallarmé, um grande poeta francês, talvez o maior simbolista, ele falava assim que a arte, ela deve evocar e não nomear, sugerir e não descrever. Ou seja, evocar, trazer a lembrança, sem dar nomes, sugerir, sem descrever. Então, eu não quero dar de mão beijada o significado do poema para você, eu quero que você adivinhe. Olha a dificuldade, por isso que ela é hermética, porque eu não descrevo. Tudo bem? Beleza? Então, esse caráter sugestivo, a Cecília traz, mas ela não traz com a dificuldade que a poesia simbolista trouxe. Tudo bem, gente? Mas ela traz esses elementos, que são esses elementos aqui, ó, de transcendência, de musicalidade, de efemeridade. Isso tudo a gente vai ver. Por isso que ela é chamada de neossimbolista. Ou seja, ela recupera elementos do simbolismo dentro da literatura dela. Beleza? Tranquilo aqui? Ó, quando a gente puxa aqui só para exemplificar, olha o que ela fala. Isso aqui é um poema dela disso, um poema dela que não é de Romanceiro da Inconfidência, é da obra poética dela geral, chamado Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Ó, então eu não tinha. Olha a relação passado e presente. Esse rosto de hoje, eu não tinha. Meu rosto era outro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Olha o que a passagem do tempo fez com ela, com o rosto dela. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Olha a perda de energia. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Então, é um sentimento que está o quê? O sentimento que também está fechado. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa e tão fácil. Por quê? Porque a mudança é provocada pelo quê? Pelo tempo. O tempo é inexorável. O tempo vai passar para todo mundo sem exceção. Ok? Ó, tão simples, tão certa. A mudança é certa. A gente vai envelhecer. Né? Em que espelho ficou perdida a minha face. Então, essa face é uma face que ela está colocando assim como se ela não reconhecesse. Que espelho ficou perdida? Um espelho do passado. Percebe? Então, olha a relação passado e presente. Então, essa questão da transitoriedade da vida é muito forte na poesia dela. Tá? Isso é a Cecília. Ok? Mas aí, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar romanceiro. E quando você pega o Romanceiro da Inconfidência, a gente tem uma questão aqui que é, essa obra, gente, ela é uma obra datada. Ou seja, eu tenho um retrato de uma época específica, que vai ser o período da Inconfidência Mineira, portanto, a gente está falando do século XVIII. Beleza aqui? Tá? Então, olha lá, há um mote histórico. Esse mote vai ser o ciclo da mineração. O próprio nome do texto já está dizendo, Romanceiro da Inconfidência. Agora, juntamente com esse mote histórico do ciclo da mineração, a gente tem uma trama. E aí é o momento que você percebe que ela segura a atenção no poema, por quê? Porque ela vai desenvolver isso. O poema, gente, é um poema de suspense, porque ela vai trabalhar em vários momentos nesse aspecto, pegando a questão da Inconfidência Mineira e toda essa trama política que acontece na Inconfidência Mineira, que vai ser um movimento regional que eclode aí em 1789. Tá? E nesse caso, a gente vai perceber que a Cecília, ela dá o panorama da Inconfidência Mineira, fazendo uma relação com a política local, com a sociedade local, com a economia local e com a cultura local. Isso é muito importante. Para quem está estudando literatura aqui, você tem um período da literatura chamado arcadismo, que acontece no século XVIII
E o arcadismo ele acontece nesse período aqui, ó, próximo à Inconfidência Mineira. Tá? O arcadismo, por exemplo, em termos de data, ele começa no Brasil em 1768. Ó, 1768, 21 anos depois da Inconfidência Mineira. Gente, todos os principais poetas árcades estavam envolvidos com o movimento da Inconfidência. Todos. Tá? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto. Todos os três. E os três são citados pela Cecília em Romanceiro da Inconfidência. Então, eu não acho difícil, cuidado, não estou falando que vai cair, eu estou dizendo que eu não acho difícil. Eu não acho difícil, por exemplo, a FUVEST trabalhar Romanceiro da Inconfidência relacionado com outro período literário, que é o período Árcade. Ok? Ela pode pegar Romanceiro da Inconfidência, pegar o Tomás. Ela pode pegar Romanceiro da Inconfidência, pegar o Cláudio Manuel da Costa. Pode pegar Romanceiro, né, e pegar a literatura do período. Né? Eu acho que se fosse para escolher, né, a FUVEST trabalharia com um desses dois, ou Cláudio ou Tomás, que são os dois principais. Ou com Alvarenga Peixoto, que é um terceiro, e que juntamente com Tomás Antônio Gonzaga, os dois são degradados. Os dois. São dois poetas envolvidos nesse processo político, e os dois são degradados. Um vai para Angola, que é o Alvarenga Peixoto. Tomás vai para Moçambique. Tá? Nunca mais voltam. Um morre e o outro casa por lá, e fica por lá. Ok? Morre lá também, né? Que é o Tomás Antônio Gonzaga. Tá? Então, cuidado desse tipo de cruzamento. Tá? Há pouco tempo a FUVEST pegou Claro Enigma e trabalhou com barroco. Por quê? Porque pegou um poema chamado Relógio do Rosário. E o Relógio do Rosário trabalha com uma igreja que é a Nossa Senhora do Rosário, que fica em Ouro Preto. Então, fez o quê? Pegou barroco. Por quê? Porque a manifestação cultural desse período aí é barroca. E isso é uma coisa interessante, porque a gente está falando aqui da Inconfidência Mineira, que acontece em Minas Gerais no século XVIII. O século XVIII, a partir dessa segunda metade, como eu coloquei agora para vocês, ele é árcade. Mas e a primeira metade? Na arte, é barroca. E na segunda, na arte, é barroca também. Então, juntamente com o arcadismo, a arte barroca, ela também está acontecendo simultaneamente. Cuidado com isso. É por isso que eu falo que vocês não podem matar movimento literário e sair matando autor. Senão vocês ficam preocupados com a data do movimento, quando ele começa, quando termina, e a gente sai lá. O barroco começou em 1601, e aí foi até 1768, que agora começou o arcadismo. E a gente mata tudo o barroco. Né? A partir de 1768 morreram todos os artistas barrocos, ninguém mais faz barroco, porque agora o arcadismo começou. Não pode ser assim. Senão a gente sai... Tudo bem? Senão lá no romantismo, mesma coisa. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, né? Nasceu Alves de Azevedo, morreu, né? Aí nasce Castro Alves, né? E antes de todos eles nasce quem? Gonçalves Dias, né? E aí daqui a pouco morre todo mundo, por quê? Porque agora nasceu José de Alencar. Não façam isso, tá? A gente precisa entender que os movimentos e os períodos, né, e as fases, elas podem acontecer simultaneamente, tá? Toma muito cuidado com isso. O século XVIII inteiro, tá? Artisticamente, fora a literatura, ele é barroco. Inteiro. Tá ok? Beleza, gente? Então, você pega escultura, pintura, arquitetura, a literatura árcade é uma ramificação do período. Tá? Eu estou fazendo esses cruzamentos que a gente não sabe como a FUVEST pode explorar. O ano passado, esse último ano agora, o que a FUVEST fez? Ela pegou o Romanceiro da Inconfidência com a música do Aldir Blanc. Ó, música popular brasileira. Não foi uma questão difícil, foi uma questão fácil. Tá? De primeira fase. Ok? Mas pegou. Ó. Então, ela fez o quê? Ela foi lá né, e trabalhou em paralelo. Como ela pode pegar a história? Ela pode pegar a questão da Inconfidência Mineira aqui, o processo de mineração, a crise do sistema colonial. Né? Então, cuidado com essas amarras. Tá ok? Beleza, minha gente? Então, olha lá. A gente tem uma coisa voltada para isso daqui, que é a arrecadação do ouro pela metrópole portuguesa. Né? Porque assim, o Romanceiro da Inconfidência ele vai trabalhar com essa questão econômica. E nisso, a gente tem o quê? A gente tem o quinto. Agora, toma muito cuidado, né? E aí, tem professores de história muito melhores do que eu para falar sobre isso. A gente pensa no quinto, no processo de mineração, gente, mas o quinto era um imposto que vem muito antes da mineração, tá bom? Tudo bem? Se você pegar o açúcar na Bahia, o quinto estava lá também, tá? Por isso que eu gosto de assistir história online, porque eu assisto as aulas do Mauro e fico aprendendo história do Brasil. Ó. Mas, quando você puxa essa questão, vai surgir uma coisa aqui na frente que vai ser o quê? A derrama. E isso, né,
vai ser colocado pelo Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é uma espécie de primeiro-ministro, né, que vem a mando do rei de Portugal. E é uma coisa interessante, porque, assim, embora você perceba um posicionamento em determinados momentos liberal por parte dessas pessoas, cuidado, porque eles mantêm um eixo absolutista que é muito forte. Agora, a gente não pode esquecer que esse movimento aqui, ele tem o quê? Ele tem uma ligação com outros movimentos que estão acontecendo e que, claro, vão influenciar o Brasil nesse momento, que são os movimentos emancipacionistas, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Tudo bem, gente? Então, fique ligado com isso, com relação à possibilidade disso aparecer numa prova de história para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque há pouco tempo apareceu uma questão sobre Parzival, que é um dos cavaleiros do ciclo bretão, o ciclo arturiano das novelas de cavalaria, e caiu uma iluminura de Parzival, e falando sobre o poema numa prova de história da FUVEST, na primeira fase. E aí que você vê por que a gente precisa fazer esse cruzamento e perceber essa transversalidade. E ainda mais hoje com a BNCC, essa transversalidade das disciplinas. Porque as alternativas falavam assim, que Parzival era um poema, Parzival era uma obra de teatro, Parzival era uma obra em prosa, Parzival era um poema épico. Você fala assim, gente, e agora? E agora, olha isso, você tinha que saber que tipo de texto era aquilo, né? E aí, quando você fala, era um romance, mas era um romance em forma poética, que é exatamente igual ao Romanceiro da Inconfidência. Quando você fala romanceiro, nesse caso, ele é um tipo de texto poético, ele não é um texto em prosa, é um texto em forma de poema, ele é um poema. Mas o nome dele, a denominação dele, trabalha com isso, né? Ou seja, essa imagem do romanceiro, ok? Só que lá no século XIX, no Brasil, a gente tem a criação do romance nacional. O romance no Brasil ele começa no século XIX, ele começa no romantismo. Só que, nesse caso, o romance é uma narrativa em prosa, em que o autor apresenta para a gente uma visão de mundo dele e trabalha com essas circunstâncias e com esse cenário e com essa narrativa em função dos conflitos de personagem que ele vai resolver. Tá? O romanceiro aqui é uma obra poética. E aí, é aí que entra aquela questão da experiência de leitura que eu comento com vocês. Se você não tem esse conhecimento, você tem que fazer no chute. Você só acerta no chute a questão. Tá? Tudo bem? Então, a gente precisa dessa localização. Por isso, a experiência de leitura também. Né? Então, nós temos aí, por parte da Cecília, um retrato da época, né? Ou seja, pegando os costumes desse período, ela vai mostrar isso. Vai passar pela arte barroca, muito importante isso. Quando a gente pega, por exemplo, essa questão do barroco, dois artistas muito importantes dessa época, Aleijadinho e Mestre Ataíde. Eu não estou falando nem da literatura, tá? Porque a literatura barroca ela está muito concentrada na Bahia, por conta do Gregório de Matos, que a gente já viu. Quando a gente trabalha agora, nesse momento, aqui em Minas Gerais, a literatura forte aqui é o arcadismo. Mas olha como a arte ainda é barroca. Antônio Francisco, né, Lisboa e Mestre Ataíde. Um na pintura, o de baixo na pintura e o de cima na arquitetura, na escultura. Tá? Dois artistas muito importantes. Também é uma possibilidade da FUVEST trabalhar, tá? De pegar esses elementos e puxar o quê? A arte barroca do período e fazer uma associação com o Romanceiro da Inconfidência, que pega a imagem de Minas Gerais. Informações geográficas que vão ser colocadas, por exemplo, as cidades daquele período. Quando a gente fala aqui, né, da Inconfidência Mineira, gente, ela está acontecendo onde? Ela está acontecendo onde que a gente tem a eclosão desse movimento? Vila Rica. Hoje, Vila Rica chama Ouro Preto. Quem nasceu em Vila Rica? Cláudio Manuel da Costa. Um dos maiores poetas árcades. Aliás, desculpa, ele faz um poema chamado Vila Rica, perdão, erro meu aqui. Ele nasce em Mariana, ele nasce na cidade ao lado, ali uns 8, 9 quilômetros de Ouro Preto, né? No caso, na época de Vila Rica. Ele nasce em Mariana. Então, nós temos o quê? Ó, essa poesia arcádica também, né? Que é importante. Então, pode aparecer Romanceiro da Inconfidência fazendo associações com a poesia do arcadismo? Pode, eu vou puxar alguns elementos para vocês hoje, dentro de Romanceiro também, em função das menções que a Cecília vai fazer. E o processo de miscigenação racial que também a gente tem nesse período. E isso aqui faz parte dessa sociedade, gente. Durante esse período do ciclo né, de mineração, a gente tem o indígena, por exemplo, conquistando a cidadania e, inclusive, casando com colonos. Okay? É um registro histórico que a gente tem nesse momento. Isso não significa que a escravidão ela deixa de existir. Ela vai continuar, até porque eu faço o quê? Eu mobilizo agora a sociedade, a escravidão continua. Por quê? Porque eu preciso dessa escravidão exatamente por conta desse eixo social
para segurar essa estrutura, tá? Ó, eu peguei uma imagem aqui só para a gente ilustrar. Isso aqui é uma imagem, né, na verdade, uma pintura do mestre Ataíde. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer Ouro Preto, gente. Isso é lindo, é lindo. Parece que tem 3D na sua frente isso aqui, tá? Pintura religiosa. Tá vendo como a arte do período do século XVIII, ela é barroca? Ó, rebuscada, ornamentada, tá? Exagerada, altamente religiosa. Herança barroca. Tudo bem? Na outra ponta, a gente tem quem? Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Olha lá. Isso aqui são os profetas que ficam em Congonhas do Campo, na igreja ali, né, na frente da igreja, na cidade de Congonhas do Campo, os 12 profetas. Esses 12 profetas são esculpidos numa matéria-prima chamada pedra-sabão. Não sei quem conhece aqui. Pedra-sabão. E há um grande problema hoje, por quê? Por conta do tempo, gente. Ela está sofrendo, essas esculturas estão sofrendo um processo de deterioração, né, por conta do tempo. Isso é patrimônio da Unesco. Olha que lindo. Isso é pedra-sabão, gente. Um tipo de material. Mas você pega assim vários pedaços das esculturas que já estão sofrendo essa deterioração. Então, olha aí, profetas religiosos. Então, de novo, uma arte de influência barroca, tá? E aí vamos fazer aqui uma ponte, a gente vai depois falar sobre o Drummond, tá? São João del Rei. Esse poema aqui é um poema de alguma poesia. Gente, São João del Rei é uma cidade próxima, dentro desse círculo histórico de Minas ali. Quem foi que apitou? Deixa dormir o aleijadinho, coitadinho. Gente, o apito aqui está relacionado ao quê? Ao sino da igreja. E quando você fala deixa dormir o aleijadinho, por quê? Porque são igrejas, né, cujas esculturas, ou muitas vezes o trabalho interior da igreja, foram feitos pelo aleijadinho. As igrejas feitas pelo aleijadinho. Almas antigas que nem casas. Melancolia das legendas. As ruas cheias de mulas sem cabeça. A cultura local, gente. Então, vamos lá. Alfaia é um instrumento musical semelhante a um tambor, tá ok? Emboaba eram ou as pessoas portugueses ou os brasileiros de outras regiões que estavam ali também por conta da mineração. Eles eram chamados de emboabas. Então, ó, isso é um poema de alguma poesia pegando uma imagem de Minas Gerais, gente. E pegando essa imagem da cultura de Minas, tá bom? Ó, algumas características importantes para a gente. Então, primeiro, o romance. Quando eu falo romance, penso no seguinte, pensa que ele é um poema narrativo. E, nesse caso, né, o fato dele ser denominado de romance já mostra que a Cecília Meirelles trouxe o quê? Uma herança anterior, uma herança tradicional. Por quê? Porque é da tradição ibérica. Né? Então, quando você pega a literatura ibérica, essa literatura que é uma literatura medieval, né, você tem a criação do romance, que é nos poemas narrativos. Então, a Cecília Meirelles vai trazer isso também de volta. E aí, gente, nós temos, ó, primeiro, a narrativa dos fatos, ela obedece o quê? Ela obedece os critérios históricos. Então, é uma narrativa fidedigna, tudo bem? Ela trabalha em função do quê? Em função do registro histórico. Ela não está inventando, ela não está criando uma história. Eu não estou inventando a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ela aconteceu. Tá? É um movimento regional que aconteceu. Ok? A questão é a roupagem que ela dá. Então, a roupagem, eu estou contando essa história agora em forma poética. Tudo bem? Então, eu estou dando um tratamento estrutural diferente, nesse caso, para esse acontecimento. Tá bom? Essa semana, por exemplo, eu fui chamado para poder escrever um texto teatral, né? Um projeto que a gente vai retomar. Eu vou escrever em cordel a história de Dom Sebastião. Né? É um projeto que a gente vai mandar para o PROAC, e aí eu vou ter um ano para escrever esse texto. Se a gente passar no PROAC, vai ter um ano. O projeto é lindo, mas é um cordel, né? Porque, na verdade, é uma peça de teatro que está relacionada com circo também. Vai ter número de circo, vai ter teatro, então tem um elemento múltiplo aqui. Mas para falar sobre Dom Sebastião. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse registro histórico, e a partir do registro histórico, eu vou contar isso em cordel. Então, eu dou uma roupagem poética para uma coisa que aconteceu historicamente. Foi o que a Cecília fez. Tá? E aí, cuidado, porque duas coisas que são importantes. A gente vai chamar esse poema dela de lírico ou de épico? E agora? Épico, Roberta. Roberta falou épico. Épico. É também. Mas não só. Por que não é só épico? E qual a diferença, nesse caso,
do épico e do lírico. O épico, ele vai trabalhar com uma narrativa histórica. Se eu mantivesse somente uma linha épica, não teria juízo de valor por parte da Cecília Meirelles ao longo do texto. Tem juízo de valor dela? Tem opinião dela? Tem expressão emocional dela? Tem ou não tem? Então o lírico está junto. Ou seja, existe uma interferência emocional dessa artista, dessa poeta, ao longo da narrativa. Tá ok? Tudo bem? Então a gente tem o quê? A gente tem uma mistura. Gente, dificilmente você vai pegar um texto puro. Dificilmente na literatura você vai trabalhar com um texto que só tem o quê? Que ele só traga um gênero. Pega os Lusíadas, o Camões, ele coloca o sentimento dele ali também. É um poema épico, por quê? Porque sim, a gente está contando a história de Portugal aqui por meio da questão da navegação do Vasco da Gama, essa viagem às Índias. Mas existe a opinião do Camões ao longo do texto também, tudo bem? Então ele traz elementos líricos para dentro de uma obra épica, tá ok? Então, nesse caso, Romanceiro da Inconfidência, eu tenho uma confluência desses dois gêneros, beleza? Tudo bem? Olha lá, são 85 romances, né? 85 trechos que a gente tem aí, são 5 falas, olha aí, então ela faz 5 interferências ao longo desse texto, ok? 5 falas do narrador, contando determinados elementos da história, os cenários que ela vai apresentar para a gente, e são 3 ciclos ao longo do romance. O ciclo do ouro, lembrando que quando a gente fala de mineração, a gente não pode pensar só no ouro, a gente tem que pensar em diamante. É por isso que tem uma região, assim, uma cidade nessa região chamada de Diamantina. Qual é o nome original dela? Foi onde nasceu Chica da Silva. O nome original dela. Antes de Diamantina. Ela chamava Tejuco. Tejuco é o nome anterior de Diamantina. Assim como Vila Rica é o nome anterior de Ouro Preto. Então, se falar Tejuco, se aparecer Tejuco, você sabe que é Diamantina. Tá ok? Porque o poema fala sobre Chica da Silva também, minha gente. Então você tem o ciclo do ouro, você tem o ciclo do diamante, e você tem o terceiro ciclo, que é o da liberdade, né? Ou da inconfidência. E nesse caso, pegando o quê? A eclosão do movimento e a sua derrocada também. A ascensão e a queda. E aí, historicamente, quando você pega essa questão da mineração, gente, você tem 2 tipos de propriedade ali, tá? Isso é mencionado também pela Cecília, para quem quiser anotar. Você tem a lavra e você tem as faiscações. A lavra são grandes propriedades de exploração. Então, quando você pegar a palavra lavra dentro do poema, e ela aparece várias vezes, significa grandes propriedades de exploração. Tá? A faiscação são propriedades menores, propriedades mais reduzidas, ok? Tá? Assim como você tem, por exemplo, né, a expressão que a gente chama de ouro de aluvião. Ouro de aluvião é aquele ouro que fica à flor da terra, né? Diferente do quê? Do ouro que precisa ser desenterrado. Mariana, gente, Mariana é uma cidade que fica do lado de Ouro Preto, e hoje você tem o quê? Você tem aquelas galerias ali que dá para visitar, você desce com o bondinho, com o trolleyzinho, é muito legal. Então, olha lá. Fala inicial, ó. Isso aí é a Cecília comentando, tá vendo, ó? Ela faz o que? Ela vai dando preparações para a gente, ó. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão. Pois sinto bater os sinos, ó, o sino da igreja, percebo o rosar das rezas, olha como ela mostra, gente, né, o cotidiano do lugar. Vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Existe uma história que diz o seguinte, que quando uma pessoa muitas vezes era assassinada ali, o confidente tocava o sino da igreja. Eles disseram que isso aconteceu, por exemplo, quando Cláudio Manuel da Costa, um dos poetas árcades, foi encontrado morto embaixo da escadaria da Casa dos Contos. Né? Quando você vai até a Casa dos Contos, tem uma área que está ali, tem uma placa escrito aqui, morreu Cláudio Manuel da Costa. Okay? Alguns, né, a história oficial diz que ele cometeu suicídio, mas há quem diga, e o poema fala isso, de que ele foi morto, de que ele foi encontrado com um punhal no corpo. Tá? Então, olha lá, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação, avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro. Olha que coisa linda a imagem que ela coloca, que transita sobre angústias. É como se ele passasse por cima das pessoas, minha gente. Olha isso. Com chaves no coração,
além da chave que vai trancafiar esses prisioneiros, é a chave no coração. Por quê? Porque ele, é como se ele não sentisse nada. Ele olhasse, passasse por cima do sofrimento das pessoas e ele mesmo se fechasse para isso. Olha que lindo, gente. Isso é lindo, né? Então, olha a força disso. Ó, isso aqui é uma foto do subterrâneo da Casa dos Contos. Aqui, escravos ficavam presos. Olha esse chão. Esse chão é um chão que você vê ao longo de toda Ouro Preto. Chama-se Pé de Moleque. O nome desse tipo de asfaltamento, vamos dizer assim, né? Chama Pé de Moleque. Tá? Isso aqui é uma parte de baixo que servia como se fosse um calabouço, tá? Que servia também para escravos que ficavam presos aqui. Isso aqui é na Casa dos Contos. A Casa dos Contos hoje é um museu em que você tem vários documentos históricos, carta do Tiradentes, carta da Bárbara Leodora, que era uma inconfidente, mulher participando do movimento, citada pelo poema, a gente vai falar sobre ela já já. Isso aqui é a Casa dos Contos, ok? Quem tiver oportunidade um dia ir para o Preto, visite, ok? Tem bastante documento histórico aqui relacionado a todo esse período. Outro elemento que a gente tem ali, ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, a data, né, em que a gente comemora a morte de Tiradentes. Que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? Quem ordena, julga e pune? Quem é culpado e inocente? Na mesma cova do tempo, cai o castigo e o perdão. Olha que lindo, gente. Na mesma cova do tempo, cai o castigo e o perdão. O movimento da Inconfidência ele já aconteceu. E o que nós temos hoje são ecos do passado. E dentro desse eco, dentro dessa história que nos chega, olha isso, o castigo pelo fato do quê? Dele ter sido condenado e, ao mesmo tempo, o perdão. Por quê? Porque a gente tem a imagem, né, a figura de Tiradentes como uma figura heróica. Percebe? Para alguns, ele é o herói do movimento, né? E não é coincidência, né, você pegar, por exemplo, a imagem física dele ser comparada constantemente com a imagem de quem? De Jesus Cristo. Que ele fala ali, morre a tinta das sentenças, olha isso, gente, morre a tinta das sentenças, por quê? Porque a sentença, ela já aconteceu. Esse texto, essa sentença, essa marca de tinta ali no papel, o documento, morreu a tinta. E o sangue dos enforcados, olha, liras, espadas e cruzes, pura cinza. Agora tudo isso acabou. O que acabou? Lira, o sentimento, espada, a força, a violência, cruz, o sofrimento e a religião. Tudo isso, hoje, é pura cinza. Na mesma cova, as palavras, o secreto pensamento, as coroas e os machados, mentira e verdade estão. Tudo está enterrado. A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, né? Cabe ao quê? Cabe a gente acreditar ou numa coisa ou noutra, né? Mas o texto, gente, o modo como ela coloca é espetacular, né? Ó, vocês conhecem, gente, essa... Já viram essa pintura aqui, do Pedro Américo, do Tiradentes? Né? Ó, casebre aqui embaixo, você vê, ó, a questão do quê? Da altura. Olha a semelhança, por exemplo, com a Via Crucis e a crucificação de Cristo em cima do Gólgota, né? Ó, aqui, ó, e outra, né? Também, ó, a própria cruz aqui ao lado dele. Então, tem o corpo de Tiradentes esquartejado e os órgãos dele distribuídos, formando o mapa do Brasil. Né? Os órgãos dele formam o mapa do Brasil. Vocês não tinham percebido isso ainda? Ou alguns não tinham percebido? Tá vendo o formato do mapa do Brasil? Ó, o mapa da época, tá vendo? Ó, a curvatura aqui embaixo, sobe, vem por aqui, ó. Ok? Olha isso. Gente, essa pintura foi feita pelo Pedro Américo em 1893, tá? Ou seja, o Pedro Américo, ele é um poeta romântico. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Um segundo, minha gente. É isso, tá certo. Tá certo. O Pedro Américo, ele é um poeta romântico. Perdão, um pintor do período em que, na literatura, a gente tem o romantismo. Então, não é à toa que você tem várias pinturas do Pedro Américo relacionadas a imagens românticas da nossa literatura. Tudo bem? Só que, nesse caso, olha o que esse cara faz. Ele pinta um indivíduo considerado um herói de um determinado movimento, né?
Ou seja, fica para a história como um herói nacional, mas olha a mensagem. Olha a mensagem. Né? Estamos num período romântico, herói, ó, tá vendo? Pedro América aqui, o nome dele está aqui, ó, né? na madeira aqui embaixo, ó, 1893. Né? Muito bonito. Né? A gente tem um indivíduo que luta pelo país, um indivíduo que é reconhecido pela sua população, não necessariamente pelo seu governo, porque pelo governo, olha o que acontece com quem se mete a herói nacional. É isso aí. Ó. Quer ser herói? Esse é o seu destino. A morte, e uma morte violenta. Então, olha lá, cenário. Vencendo o tempo, fértil em mudanças, conversei com doçura as mesmas fontes e vi serem comuns nossas lembranças. Da brenha tenebrosa aos curvos montes, do quebrado almocafre aos anjos de ouro, que o céu sustém nos longos horizontes. Tudo me fala e entende do tesouro arrancado a estas minas enganosas, com sangue sobre a espada, a cruz e o louro. Ela está montando para a gente, ó, vencendo o tempo, fértil em mudanças, né? Conversei com doçura as mesmas fontes, ou seja, eu fui nas mesmas fontes históricas para poder escrever isso. E vi serem comuns nossas lembranças. Então, ó, eu vou trazer como aquilo foi apresentado, né? Tudo bem, gente? Embaixo, tudo me fala e entendo. Escuto as rosas e os girassóis desses jardins, que um dia foram terras e areias dolorosas. Estou em Minas, estou olhando para isso daqui. E isso daqui um dia foi isso tudo que aconteceu. Por onde o pasto da ambição rugia ao passado. Que ambição? O ouro. O ouro. O processo de mineração. Né? Por onde se arrastava esquartejado o mártir, sem direito de agonia. Então, olha como ela monta o cenário para a gente da imagem local, né, de Minas, a imagem de Vila Rica, né? Ou seja, ela está transitando. Então, existe esse olhar in loco sobre um período em que tudo aquilo aconteceu. Tudo bem? Agora, uma coisa, gente, importante. Perceba que a estrutura de estrofação que ela usa nesse momento é o terceto. Tudo, ó, em forma de terceto. Tá ok? Quem fez uso disso? Dante Alighieri, na Divina Comédia. E, ó, tercetos decassílabos. Tudo bem? Então, de novo, do ponto de vista estrutural, a gente tem o quê? Uma herança clássica. Ó, cuidado. Soneto desse jeito aqui, terceto decassílabo é herança clássica, mas ao longo do texto você tem redondilhas. Então, no sentido da estrutura, gente, de Romanceiro da Inconfidência como um todo, eu tenho tanto herança clássica quanto a herança medieval, na estrutura. Tá claro isso para vocês? Beleza? Ok? Então, tem herança clássica e herança medieval. As duas vão dialogar. Então, se bater, por exemplo, no decassílabo, a gente sabe que a herança é clássica. Se bater na redondilha, a herança é medieval. Então, cuidado com isso. Tá bom? Com a diferença. Quem fez isso também? Drummond. Quando escreveu Claro Enigma, quando você pega o penúltimo poema, que é a Máquina do Mundo, a Máquina do Mundo é toda escrita em tercetos. O Dante Alighieri chamava de terzas. Em italiano são chamadas de terzas. Para a gente, virou terceto. Né? Então, olha isso. A Cecília, gente, ela trabalha com vários recursos estruturais, vários elementos estruturais. Então, ela modifica a métrica ao longo do poema. Tá? Porque ela não trabalha com a mesma métrica, ela trabalha com uma métrica variada, ok? Mas obedecendo sempre o quê? Um critério formal. Aqui tendes meu palácio, os vinhos da minha mesa, os meus espelhos dourados, cama coberta de seda, o aroma da minha quinta, a minha capela acesa e, fora a Chica da Silva, minhas mulatas e negras. Gente, minha pergunta para vocês agora é o seguinte: nessa estrutura, tem rima? Sabe o que está estranho? Porque para ter rima para vocês, precisa ter uma rima que a gente chama de rima consoante, ou seja, a sílaba final ela tem que combinar toda. Tá? Então, quer ver? Ó? Pega lá o Gregório de Matos, que a gente trabalhou com o Gregório de Matos. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de águas disfarçado, rio de neve em fogo convertido, ó, idoado. Tudo bem? Então, você tem 4 letras, você tem o quê? Você tem vogais e consoantes rimando. Tudo bem? Aqui, ó, aqui tendes meu palácio, os vinhos da minha mesa, os meus espelhos dourados,
Cama coberta de seda. Palácio, tem um A aqui, não tem? A sílaba tônica não é no A? Dourado, a sílaba tônica não é no A? Então tem rima. Só que é uma rima chamada de quê? De rima toante. Prazer, rima toante. Vocês não conheciam ainda, né? Você fala inferno. Sabe quem faz isso? Rap. Cantor de rap. Já escutaram o Charlie Brown Jr.? Ele faz isso o tempo todo na música. Parece que não está rimando sim. Está rimando porque o som ele é sustentado na rima por uma vogal. Ó, seda. O aroma da minha quinta. A minha capela acesa, ó, seda, acesa. E fora a chica da Silva, ó, quinta, Silva. O I segura a rima. Minhas mulatas negras. Tem rima, minha gente. Prazer, tem rima. Ok? Só que é rima toante. Então, ela é uma rima que ela é montada, ela acontece somente no quê? Somente na vogal tônica. Tá bom? Senão você lê e fala assim, nossa, Cecília, né? Ignorância, não sabe nem rimar. Para que fazer um negócio feio desse? Não é feio não, gente. É que a rima parece que ela tá o quê? Ela não está nem embutida, porque ela está clara para a gente, né? Mas ela é uma rima toante, é uma rima que é sustentada somente pela vogal. Tá claro isso para vocês? Cuidado com perguntas relacionadas à estrutura do texto, beleza? Então, olha lá. Quando a gente pega essa questão do movimento, historicamente, o que nós temos aí? Né? Assim, ela está falando sobre o movimento de Inconfidência Mineira, que é um movimento influenciado pelos ideais iluministas, né? Entra uma questão de fiscalização muito forte da colônia, da metrópole na colônia, e é disso que começa a resultar também exatamente esse tipo de pressão. Há uma questão aqui, né, relacionada a essa cobrança de impostos, pelo fato da gente ter uma influência dos ideais iluministas que a gente vê na Europa e também nos Estados Unidos, a gente tem um movimento aqui de caráter burguês, gente. Então, você tem uma participação do que eles chamam aqui de homens cultos. São os homens ligados ao quê? Às letras. E aí, presta atenção numa coisa. Todos os poetas árcades estavam ligados ao aspecto jurídico, tá? A carreira jurídica na época. Alvarenga Peixoto, advogado. Cláudio Manuel da Costa, advogado. Tomás Antônio Gonzaga, juiz de direito. Olha isso. Todos estavam ligados ao quê? A essa carreira jurídica, tudo bem? São os homens cultos, tá? E uma coisa muito importante que a gente vai ver, né? Assim, aqui citando os dois, ó, pegando Tomás Antônio Gonzaga e pegando Cláudio Manuel da Costa. E olha isso, gente, os dois principais poetas árcades. Por isso que em Confidência Mineira, a gente pega uma associação, né? O arcadismo está relacionado diretamente, assim, na função de que os poetas árcades têm uma relação direta com a Inconfidência Mineira, tudo bem? Não é que a literatura do arcadismo ela é uma literatura voltada para movimentos sociais. Não, a literatura, lembrando, o arcadismo é uma literatura que é mais distante, é uma literatura fugidia, uma literatura que cria um ambiente pastoril, cria um ambiente, gente, um cenário que não necessariamente é um cenário real. Tá? Para quem quiser acrescentar, tem uma característica muito importante no arcadismo chamada fingimento poético. O poeta finge uma vida que ele não tem de fato. Ele se coloca como pastor, ele não é pastor, esse cara ele é juiz, o outro é advogado. Né? Mas eles estão vivendo no campo, criam ovelha, né? Mas, na verdade, eles não têm a profissão de pastor, a profissão é outra. Né? Eles estão adequando a vida deles a um cenário artístico, literário, tudo bem? E por quê? Porque é uma herança que eles estão resgatando da Antiguidade Clássica. Por que a gente fala arcadismo? Porque vem de Arcádia, que era uma morada da Antiguidade Clássica, onde viviam musas, poetas, deuses mitológicos, tudo bem? Do mesmo jeito que quem vai trabalhar com essa imagem clássica lá na frente, no final do século XIX, o parnasianismo. Olha o nome, parnasianismo, porque vem de Monte Parnaso, Monte Parnaso, morada da Antiguidade, onde viviam musas, poetas, deuses. Ó, de novo, outra literatura com herança clássica também. Tá ok? Olha lá. Olha isso daqui. Romance da Bandeira, ou da Inconfidência. Ó, é o mote. Atrás de porta. Gente, olha como ela constrói o suspense na narrativa do texto, na narrativa do poema. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas,
brilham fardas e casacas junto com batinas pretas. Olha, gente, historinha de quê? De suspense, ok? Agora, ela colocou nome? Não colocou. Sabe por quê? Porque a Cecília gosta de fazer isso aqui, ó. Trabalhar com metonímia, uma relação de contiguidade. Tudo bem? Então, ela trabalha o quê? Ela trabalha o indivíduo pela profissão, pela situação social, tá? Ó, fardas e casacas. Gente, farda, quem é? São militares, tá? Casacas, são pessoas ricas. Indivíduo de casaca, são pessoas importantes. Junto com batinas pretas, os padres. E há finas mãos pensativas, as pessoas ligadas ao quê? Ao conhecimento, né? Ó, então, nesse caso, né, é a autoridade, né? Quando falo finas mãos pensativas, são as pessoas ligadas ao conhecimento, à cultura da época, né? São os intelectuais, tá bom? Entre galões, sedas e rendas. Galão é um tipo de tecido fino, tá? Um tipo de tecido rico. E a grossas mãos vigorosas, os homens do povo, de unhas fortes, duras veias, e a mãos de púlpito e altares. Púlpito é onde o padre dá o sermão. Quando você pega essas igrejas antigas, existe uma localização ali chamada púlpito, é onde o padre fica, tá? Para poder fazer o sermão. Né? Hoje pode ver que o padre, às vezes, ele se afasta um pouco e fica na frente ali, como se fosse um pedestalzinho ali, né? Então, olha, gente, são pessoas ligadas à igreja também, que fazem parte do movimento. E a mãos de púlpito e altares de evangelhos, cruzes e bênçãos. E lembrando uma coisa, né, gente? Pegando aí historicamente também, quando você puxa essa questão da vinda do Marquês de Pombal para o Brasil, lembrando que o Marquês de Pombal, uma das medidas que ele tomou foi qual? A expulsão dos jesuítas. Né? A expulsão dos jesuítas. Então, ó, desculpa, a Inquisição, ela continua. A pressão religiosa, a pressão política, nesse caso, ela continua. Quando você pega nesse período aqui do arcadismo, saem dois poemas, tá? Um chamado Caramuru e outro chamado Uruguai. São poemas indianistas. Uruguai, por exemplo, tem uma relação direta com a figura do Marquês de Pombal, com essa questão do aspecto jesuítico no Brasil, tá bom? Ó, uns reinóis, uns mazombos. Quem é o reinóis? Reinóis é quem nasce no reino, é quem vem de Portugal. Mazombo é o filho do português que nasce aqui no Brasil. Tá? E pensam de mil maneiras, mas citam Virgílio e Horácio. Ó, Virgílio e Horácio, a influência da Antiguidade Clássica. Olha a literatura surgindo. Olha como ela está trabalhando. Gente, tranquilo, pode aparecer uma questão aí né, assim, envolvendo o arcadismo junto com a Inconfidência Mineira e junto, nesse caso, com o Romanceiro da Inconfidência. De novo, não estou dizendo que vai cair, mas a gente precisa ficar atento para isso. Né? Quando você pega, por exemplo, essa questão de Virgílio e Horácio, né, eles trabalham diretamente os lemas ligados nesse período. Ó, e refletem e argumentam, falam de minas e impostos, de lavras. Olha a lavra, a grande propriedade de terra, de exploração mineradora, de ministros e rainhas e das colônias inglesas. A influência do iluminismo, olha a influência política que está aparecendo aqui. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a Inconfidência. O lema da Inconfidência é hoje a bandeira de Minas Gerais. E de onde veio isso? Desse cara aqui, Virgílio, poeta da Antiguidade Clássica. Ok? Outra coisa que a gente tem, a origem das ideias árcades, vem de quem? De Horácio. Essa imagem bucólica, essa imagem pastoril, que vai acompanhar os autores ligados a esse período também, tá bom? Então, cuidado, porque a gente precisa juntar essas informações aqui. E aí, gente, tem uma coisa interessante pelo seguinte, essas expressões, quem também trabalha com essas expressões? Gregório de Matos, que também está na lista para a gente, né? Os poemas do Gregório de Matos. Cuidado com essa relação aqui, ó, e a poesia satírica do Gregório de Matos, porque é ali que ele vai usar essas expressões, na poesia satírica. Né? A prevalência é lá. Né? Que é onde ele vai trabalhar com isso, né? Com essa imagem, né? Pegando a relação de metrópole e colônia, pegando essa imagem mercantil. Né? A gente viu isso lá atrás. Ó, Romance dos Sequestros. A fala dos pusilânimes. O que é um indivíduo pusilânime? É um indivíduo que não tem o quê? Não tem moral. Ok? Pusilanimidade, indivíduo sem moral, covarde. Eu posso chamar também, posso relacionar esse adjetivo à covardia. Chega, porém, do profundo tempo, uma infinita voz de desgosto,
e com o asco da decadência entre o que seríeis e fostes. Murmura imensa, os pusilânimes. Os pusilânimes, repete, o breve passante do mundo, quando conhece a vossa história. Gente, ela está criticando. Ela está fazendo um juízo de valor. Está vendo como entra o elemento sentimental, o elemento emocional no texto? Então, essa carga subjetiva, emocional, que faz parte da narrativa, é lírica. Lirismo, toma muito cuidado, gente, para não confundir. Muitas vezes, quando a gente escuta assim, a poesia lírica, na hora, o que vem na nossa cabeça é o quê? Ah, está falando de amor. Não necessariamente. Tá? Lirismo, ele está relacionado à projeção emocional. Pode ser relacionado ao amor? Pode. Pode ser relacionado à fé, à religião? Pode. Pode estar relacionado à saudade? Pode. Pode estar relacionado a uma angústia existencial, então o lirismo filosófico? Pode. Lirismo é projeção do sentimento. Qual sentimento? Aí é uma outra questão. Tudo bem, gente? Gregório vai fazer isso. Você tem lirismo amoroso, lirismo religioso, lirismo existencial. Beleza? Ok? Então você tem essa postura reflexiva por parte da Cecília nesse momento, né? Fazendo essa manifestação emocional e uma manifestação crítica. Ou seja, ela apresenta para a gente um juízo de valor. Ela reconta a história, mas ela dá opinião. Ok? Romance do ouro incansável. Pelos córregos definham negros a rodar bateias. Morre-se de febre e fome. Sobre a riqueza da terra. Uns querem metais luzentes, outros as redradas pedras. Você está vendo? Metal luzente, ouro. Redrada pedra, diamante. E pegando nessa mineração, na verdade, ela está acontecendo ali, mas a gente já tem isso em outras regiões. Goiás, por exemplo, já está acontecendo a mineração em Goiás. Tá? E tem um outro elemento aqui também, que é o quê? Gente, a gente não pode esquecer. E aí pegando historicamente, tá? Você tem o bandeirantismo paulista que está entrando em Minas Gerais e que depois eles vão reivindicar que aquilo ali, aquele ouro, é um direito deles. Quem? São Paulo. Então tem um conflito aqui de Minas e São Paulo. Tá? Eles vão fazer esse tipo de reivindicação. Né? Porque, olha aí, segundo a ótica dela, o que a gente tem? Ó, por ódio, cobiça e inveja vai sendo o inferno traçado. Os reis que querem seus tributos, ó, a metrópole, mas não se encontram vassalos. Ou seja, quem está aqui não quer pagar. Tá vendo? Não encontra vassalo. Quem quer obedecer? A relação de vassalagem, que é uma relação de quê? De obediência. Vamos fazer uma ponte aqui? Quando você pega a literatura medieval, olha para esse regime funcional, né? Ou seja, essa estrutura que a gente chama de estrutura funcional dentro do regime feudal, essa relação de suzerania e vassalagem dentro da literatura. Ela não vai acontecer também? Vai. Na literatura, quem é o trovador? Ele é o vassalo do amor. Ele se sente o vassalo dessa mulher, ou seja, ele se coloca numa condição de quê? De servo amoroso. Aqui é um servo econômico, mas por isso a ruptura, né? Por quê? Porque você tem uma sociedade aqui agora que não está querendo pagar o que a coroa quer. 1000 bateias, ó, a bateia é aquele instrumento usado para poder fazer, decantar o ouro. 1000 bateias vão rodando, 1000 bateias sem cansaço. Então você também tem o quê? Ó, 1000 bateias. Quem está fazendo isso? Não podemos esquecer, gente. Né? São escravos, né? Você tem uma dinâmica social que vai acontecendo aqui que vai variando muito, né? Ao mesmo tempo que tem pessoas que encontram ouro e que mudam de vida, tem pessoas que gastam tudo e afundam, né? Ok? Então, essa mobilidade social, ela acontece não só positivamente, ela acontece negativamente também, quando você olha historicamente falando, tá? Ó, o país da Arcádia, entramos na literatura. Marília, Gloucester, Dirceu, Nisianarda, o bosque estremece. Olha aí o pastoralismo, o bucolismo, o bosque estremece. Nos arroios, claras ovelhinhas bebem. Ó, pastoralismo. Sanfonas e frautas, suspiros repetem. Gente, é uma superficialidade, não é que vidinha, gente. Olha lá, sanfoninha tocando, pastorzinho, né? Aí você tem plantinha murmurando, ó, Nise, ó, Anada. Ah, nossa, gente, não aguento. É uma vida superficial, é uma vida falsa. Quem é quem nessa parada aqui? Quem é quem aqui? Quem é a Marília? Quem é a Marília? Quem é a Marília? Quem é ela? A Marília de Dirceu? É a amada do Dirceu. Quem é o Dirceu? Dirceu é o nome de pastor. Quem é o homem que tem como nome de pastor Dirceu? Gloucester é o Cláudio. Dirceu é o Tomás. Nise é a musa do Cláudio.
A Nada é a musa de todo mundo. Vem que eu tô facinho. Serve para qualquer um. Tá? E Marília, o nome dela, cuidado, é Maria Doroteia Joaquina de Seixas. O nome dela não é Marília. O nome verdadeiro dela é Maria Doroteia. Tá? Então, lembrando, gente, assim, a Marília, ela é a musa do principal poema lírico escrito no arcadismo. Lidas a Marília de Dirceu, a principal obra, a principal obra lírica, Árcade, principal poema épico do arcadismo, tá? E um poema dividido em duas partes, uma parte em que ele retrata esse relacionamento com ela dentro desse cenário de Minas Gerais, né? Ele começa a falar, na verdade, antes do relacionamento acontecer e depois ele trabalha com o relacionamento. E nós temos uma segunda parte em que é o sofrimento dele pelo distanciamento provocado pelo degredo, tá? Que é a fase da prisão. Detalhe, nessa fase da prisão, ele está preso, entre aspas. Ele está em Moçambique porque ele sofreu um degredo, mas ele já reconstruiu a vida dele. Ele vai conhecer uma mulher chamada Juliana Mascarenhas, filha de um mercador de escravos, se casa com ela, vai ter filho com ela e nunca mais volta para o Brasil. Então, quem sofre nesse momento é só a Marília, tá? Não é ele, não. Ok? Do ponto de vista real. No poema ele está sofrendo, mas no poema ele é falso, tá? Esse é o fingimento poético. Eu estou criando um sentimento que não necessariamente eu estou sentindo de fato. Percebe? Olha a diferença disso para o romantismo. O romantismo não finge. O poeta está sofrendo. O poeta está vivenciando aquilo. Que o romantismo lá na frente, a gente vai perceber que a questão do sentimento ela tem uma relação com a identidade de vida. Eu não quero só escrever romanticamente. Eu quero ser romântico. Eu quero viver isso. É um estado de alma. Aqui não. Aqui não é uma questão de estado de espírito, de estado de alma. Aqui é um estado poético. Eu estou escrevendo porque a poesia é feita dessa maneira. E eu estou obedecendo regras clássicas. Então, eu estou trazendo essa herança e escrevendo de acordo com um modelo. Ok? Beleza? Mas é um relacionamento que ele vai ter. Gente, há uma diferença de quase 17 anos entre eles. Entre o Tomás e a Marília. Quase 17 anos. Quando eles se conhecem, ela tem 16. Ele tem 35. Então, é natural isso naquele momento, tá? Só que é um relacionamento que ele vai ter uma duração, né, mais curta aí. Ó, romance das ideias. Por que romance das ideias? Porque são as ideias iluministas que agora começam a invadir. Ah, se Dom José II põe a coroa na testa. Quem é Dom José II? Você fala, não aguento, bicho, porque é todo mundo chamado José, João, é um inferno esse reinado. Aqui a gente está falando de quem? Do imperador romano germânico. Ok? Não é português, né? Mas é o quê? Ó, porque a gente tem a coisa acontecendo na Europa. Quando a gente põe a coroa na testa, uns poucos de americanos, por umas praias desertas, já libertaram seu povo da prepotente Inglaterra. Olha isso. Da Europa para os Estados Unidos e o processo de independência norte-americana das 13 colônias, é isso? 13 colônias. Washington, Jefferson, Franklin, palpita a noite repleta de fantasmas, de presságios, são as ideias, são as influências desse, olha, são os fantasmas dessas ideias liberais que agora começam a invadir também a nossa sociedade, ó, e as ideias, tá vendo? Então é o fantasma que traz, na verdade, o quê? Essas ideias. E a formação agora desse processo. Lembrando que a gente tem outras revoltas ali, né, gente? São revoltas regionais que estão acontecendo dentro dessa estrutura da crise do sistema colonial, né? Você tem a revolta de Vila Rica, você tem a dos Emboabas. A revolta dos Emboabas, por exemplo, são os paulistas que estão reivindicando o ouro de Minas. Eles são chamados de Emboabas, porque são os estrangeiros, não os estrangeiros, perdão, são os estrangeiros também, ou outras pessoas que vêm de fora, de outras regiões. Tá? Podem ser brasileiros também, são chamados de Emboabas. Ok? Então, ó, é o verniz liberal dentro de uma estrutura de governo absolutista. Essa expressão é do Maurinho, que eu acho muito bonita. Tem uma aula que ele fala sobre isso. É o verniz liberal dentro do absolutismo. Então, essas ideias começam o quê? Elas começam a ser trazidas também. Ok? Mas, cuidado, a estrutura ainda continua sendo uma estrutura absolutista. Olha lá. Romance do Animoso Alferes, gente. Né? Quando a gente fala de Animoso Alferes, estamos falando de quem? Estamos falando de Tiradentes. Tá? O Alferes, ele é um título militar. Né? É uma patente, na verdade, militar. E aí, se alguém quiser, né, como observação, tá? Tem um texto do Machado de Assis, que foi inclusive livro
estava na lista da Unicamp, né, até recentemente, chamado O Espelho. O Espelho mostra um personagem que vai contar a história dele, e ele é um alferes, ele na verdade, tem esse título de alferes, né? E ele passa a entender a vida dele a partir de um determinado momento, apenas no sentido do quê? Da importância que a farda tem na vida dele, né? Porque o Espelho ele fala sobre a questão da diferença das almas, a alma interior e a alma exterior. A alma interior é como eu me vejo, a alma exterior é como a sociedade me vê. E como ele fica recebendo muitos elogios, então a alma exterior é a alma, né, que está relacionada à farda, ao alferes. As pessoas o respeitam porque ele é um indivíduo fardado. Vai chegar um momento que aquela alma exterior toma conta da alma interior, e ele só consegue se entender como um indivíduo fardado, como um indivíduo, que é aquele indivíduo que todo mundo vê, né? Ou seja, então ele passa a se dar importância só por conta do quê? Por conta da questão da farda para ele, né? Ó, pelo Monte Claro, região ali, pela selva agreste, que março de roxo místico enfloresce. Cavalga, cavalga, o animoso alferes. Tiradentes, não há planta obscura que por ali medre, de que desconheça virtude que encerre ele, o curandeiro. Olha, gente, isso acontecia na época, pessoas com várias funções. Tinha, né, as profissões que eram consideradas profissões mais simples, né? E que muitas vezes eles tinham determinadas habilidades que serviam como habilidade de cura, né? E uma coisa que eles faziam muito, por exemplo, era sangria, né? Achavam que pelo fato de fazer sangria, você tinha um certo alívio do paciente, ou que uma desintoxicação acontecia por conta daquilo. Em Memórias de um Sargento de Milícias, tem um personagem que é o padrinho do Leonardinho Pataca, né? O padrinho, ele era barbeiro, mas pelo fato de ter habilidade com tesouras, com navalhas, ele fazia sangrias, ele passou a ser conhecido também por isso, inclusive vai trabalhar no navio fazendo sangria nas pessoas, embora não fosse médico. Tá? Olha lá, ele, o curandeiro de chagas e febres, o hábil Tiradentes, olha a habilidade, então a habilidade dele relacionada também a esse processo de cura, que vai culminar no indivíduo que ajuda as pessoas. Que importa que o sigam e que esteja inerme, vigiado e vencido por vulto solerte? Que importa se o prendem? A teia que tece, talvez em 100 anos, não se desenrede. Toledo, Gonzaga, Alceus e Glaucestes, todos eles juntos na Inconfidência. Todos esses aqui, são parceiros. Nenhum companheiro seu lábio revele. Ele não entrega ninguém. Que a língua se cale, que os olhos se fechem. Lá vai para frente o que se oferece para o sacrifício na causa que serve. A causa é a Inconfidência. Lá vai para sempre o animoso alferes. E uma coisa bonita que ele faz aqui, né, que ela faz, que é o quê? Lá vai para frente, ou seja, a frente do quê? A frente da situação. É o indivíduo que se coloca como líder desse movimento. Mas, ao mesmo tempo, lá vai para sempre. Por quê? Porque é o indivíduo que morre por ele. Então, lá vai para sempre a morte. Então, olha como a relação é do indivíduo que cuida dos seus, né? Do indivíduo que não delata ninguém. Sofre a delação, mas não delata os seus. Ok? E aí, quem é o delator? O delator é esse cara aqui, Joaquim Silvério dos Reis, né? No Palácio da Cachoeira, gente, o Palácio da Cachoeira, se alguém quiser colocar como anotação aí, como observação, era o palácio onde moravam os governantes de Minas Gerais, tá? Cachoeira do Campo ali, uma região de Minas, é um distrito de Vila Rica, ok? Com pena bem aparada, começa Joaquim Silvério a redigir sua carta no palácio. Então significa que ele está junto dos governantes. De boca já disse tudo, quanto soube imaginava. Mas por que ele está redigindo a carta? Porque vira documento. Uma coisa é falar, né? De boca, escreve, porque aí vira o quê? Vira documento, porque aí você tem registro, documentação. Vede como está contente pelos horrores escritos esse impostor caloteiro que em tremendos labirintos prende os homens indefesos e beija os pés de ministros. Por culpa dele, muitos vão ser presos, e ele, ao mesmo tempo, puxando o saco, beijando os pés aos ministros. Ele era um indivíduo que tinha uma dívida em relação ao governo, e por conta, para poder sanar essa dívida, ele delata os inconfidentes. As terras de que era dono, valiam mais que um ducado. Com presentes e lisonjas, arrematava contratos, e delatar um levante pode dar lucro bem alto. Tá vendo a rima toante, gente? Contrato e delatar um levante, pode dar lucro bem alto. O A e o A, rima toante. Sabe quem vai fazer bastante disso também, dessa rima atuante, lá na frente, pouco tempo depois disso? João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina é um poema que está
cheio, repleto de estruturas de rimas toantes, tá bom? O poder da imagem que ele mostra para a gente, né? Como pavão presunçoso. Gente, o pavão é uma ave relacionada à beleza ou não? Relacionada à beleza, relacionada à elegância, a pena do pavão. Se o pavão, quando abre, é lindo, é bonito aquilo ali. E ele abre aquilo exatamente para quê? Para causar um encantamento na fêmea, pelo acasalamento, enfim, pela questão da conquista. Como pavões presunçosos, suas letras se perfilam. Olha as penas. Cada recurvo penacho é um erro de ortografia. Por quê? Penacho, porque a pena usada do pavão que é feita para escrever. É a caneta tinteiro. Hoje a gente tem a caneta tinteiro. Na época, era a pena, que se molhava na tinta e se escrevia com pena. Então, olha a associação, gente, do texto, que é um texto, né? Traidor, que é um texto delator, né? Com a própria imagem do quê? Da beleza do pavão, que nesse caso se transforma em algo torto. Cada recurvo penacho é um erro de ortografia. Por quê? Porque é uma pena que está sendo usada para algo incorreto. Pena que assim se retorce, deixa a verdade torcida. Olha, então uma pena que é usada para esse tipo de escrita, ela também faz o quê? Ela também torce, ela também esconde a verdade. Lindo. Ok? Eu queria que vocês fizessem uma observação aqui agora, com relação à estrutura do texto, com relação, na verdade, a um elemento que a Cecília trabalha, que é o quê? Que é a metalinguagem, tá? Ou seja, usar o texto para falar do próprio texto, tudo bem? Olha como ela começa isso, que é o romance das palavras aéreas. Ai palavras que estranha potência vossa, e é a palavra que ela está usando para escrever. Então, cuidado, porque existe um elemento metalinguístico aqui. Ai palavras, sois de vento, ides no vento. Por quê? Porque quando a gente fala das palavras, é a história que foi contada, que aconteceu, e que foi sendo contado ao longo do tempo até chegar aos nossos dias. Sois de vento, ides no vento que não retorna. E em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. A mutação dessa palavra, né? A nova significação que ela passa a ter, o novo formato que ela passa a ter. Porque olha isso, se a gente pega na questão da história, ela sai do quê? Ela sai da história contada, vem para uma história escrita e agora numa história poética, ou seja, a forma dela também passa a ser o quê? Passa a ser modificada, né? Sois de vento, ides no vento, e quedais, com sorte nova. Ai palavras, que estranha potência a vossa, todo o sentido da vida principia a vossa porta. Por quê? Porque tudo cai na palavra, todo o sentido da vida. Se a gente quiser falar sobre a vida, sobre o sentido dela, é pela palavra, é a linguagem que a gente vai usar. O mel do amor cristaliza, então não importa o assunto, tá vendo? Ó, qualquer coisa da vida, o mel do amor cristaliza, seu perfume em vossa rosa, sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. Olha, então essa palavra representa o desejo, o sonho, a coragem, né, dos inconfidentes, desse movimento, a calúnia, a mentira, a fúria, o ódio, a derrota. Então essa derrocada, ou seja, tudo isso pela palavra. É um trecho bonito. E aí você vê, ó, essa força lírica sendo expressa para a gente aqui também. Ai palavras, que estranha potência a vossa. Ai palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna. Por quê? Porque a história já aconteceu, não tem como refazer. E em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. De trás de grossas paredes, olha de novo o suspense, de leve, quem vos desfolha, pareceis de tênue seda, sem peso de ação nem de hora. Ó, então, de trás de grossas paredes, de leve, quem vos desfolha? Né? Quem que vai mudando, quem que vai tirando essas camadas, né? Para dar novos significados. E estais no bico das penas, da escrita, e estais na tinta que as molha. Tudo vai se transformar em palavra. E estais nas mãos dos juízes, por quê? Porque é a mão que vai dar lá, né? Vai lavrar a sentença. Sois o ferro que arrocha, o ferro que prende, que vai trancafiar essas pessoas condenadas, sois o barco para o exílio dos indivíduos que vão para o degredo, sois Moçambique e Angola, ou seja, sois o destino dos indivíduos que são entregues ao degredo, né? Moçambique e Angola. Quem vai para Moçambique, Tomás Antônio Gonzaga. Quem vai para Angola, Alvarenga Peixoto. De outros maldizentes, a nau que leva ao degredo, apenas do porto larga, já põe
apregam os trastes que os desterrados deixaram. Gente, olha o que ele está falando, importante isso aqui, né? Por quê? Porque as pessoas que ficam, familiares, perdem tudo. Os bens são todos confiscados pelo governo a partir do momento que esse indivíduo, por ser condenado ao degredo por traição, né, ele perde o direito ao que ele tem. Tá? Isso acontece, por exemplo, com a Bárbara Leodora, quando o Alvarenga Peixoto vai para Albaca, em Angola. Ela perde, assim, os bens, tudo dele, a única coisa que é deixada para ela é a casa, gente. A casa onde ela mora. Ela perde tudo. Ela vai tentando reconstruir a vida dela. E ainda piora a situação para ela um pouco mais para frente, porque ela tem uma filha com... Né, ela tem 3 filhos com a Alvarenga Peixoto. Uma das filhas morre num acidente de cavalo. Então, assim, a vida dela foi tomada por uma tragédia, né? Perde o marido, perde a filha. Entre pastores vivia a sombra de sua amada. Aliás, desculpa, eu pulei um pedacinho aqui. Né? Que os desterrados deixaram. Que fica daquele poeta Tomás Antônio Gonzaga? Não fica nada. Né? Fica Marília. Mas Marília não é bem, não é posse. Né? Ela fica com a saudade. Ó, entre pastores vivia a sombra de sua amada. E aí na literatura que ele produz, está vendo como ela traz a imagem da literatura criada por ele? Entre os pastores vivia, porque era como ele retratava na literatura a vida dele com Marília. Ele dizia Marília, ela de seu balbuciava. Hoje não é mais nem sombra dos amores que sonhava. Anda longe a pastorinha e agora já não se casa, sozinha. Tanto amor, tanto desejo, desfez o fumo da fábula, que isso, de amores, de poetas, são tudo aéreas palavras. Né? Ou seja, é um amor que também não se concretizou, porque ele vai embora e ela fica sozinha. Juliana de Mascarenhas. Gente, essa mulher é a mulher com quem o Tomás Antônio Gonzaga vai se relacionar em Moçambique. Tá? Na África, vai se casar com ela, vai reconstituir a vida dele ao lado dessa mulher, cujo pai era um mercador de escravos. Ok? Aquele é o que vem, só que aqui ó, é o romance para ela, como se ela tivesse essa sensação, esse sentimento, né? O que está acontecendo no sentimento dela. Aquele é o que vem de longe, que se mandou degradar? Por 3 anos as masmorras o viram, triste a pensar. Os amigos que tivera, amigos que não tem mais, foram para outros degredos. Deus sabe quem voltará. Ou seja, Tomás, por que fala ali, por 3 anos as masmorras o viram triste a pensar? Porque Tomás Antônio Gonzaga, quando ele é condenado, minha gente, ele fica, antes de ir para ser mandado para Moçambique, ele fica preso no Rio de Janeiro. Tá? Depois é que ele é enviado para Moçambique para cumprir o restante do degredo. É um degredo de 10 anos. Tá? Então ele cumpre esses 3 anos e pouco, quase 4, no Rio de Janeiro, e o restante depois em Moçambique. Mas como ele reconstrói a vida dele, ele não volta mais, ele morre lá. Tá? E perde tudo aqui, os amigos, né, que foram para outros degredos. A donzela que ele amava, entre lavras de ouro jaz, ó, tá lá, entre as fazendas de ouro. Na grande, jaz no sentido de jaz, acabou ali. Na grande arca do impossível, deixou dobrado o enxoval, uma parte já bordada, outra parte por bordar. Muito longe é Moçambique, que saudade a alcançará? Olha isso. Então, assim, o enxoval que a Marília fez está guardado. Né? Quer dizer, ó, muito longe, por quê? Porque o amado foi embora, a saudade a alcançará. Juliana Mascarenhas, Deus sabe sempre o que faz. Ó, é a história que muda nesse momento. Né? Ele, que tinha uma outra amada, vai conhecer a Juliana Mascarenhas. Deus sabe sempre o que faz. Põe teu vestido de tiço, bracelete, anel, colar, ou seja, se arruma. Né? Mais do que Marília a Bela, poderás aqui brilhar. Olha, bracelete, anel, colar, joias para que ela brilhe para ele. Vem ver este homem tranquilo que mandaram degradar. E a partir dali surge o relacionamento entre eles. E que a Cecília reconstrói no poema, né? Ela reconstrói para a gente aqui no romanceiro, tá bom? Olha lá, da inconformada Marília. Pungia a Marília, a bela, negro sonho atormentado, voava seu corpo longe, longe por alheio prado. Procurava amor perdido, a antiga fala do amado. Mas o oráculo dos sonhos dizia a seu corpo alado: ah, volta, volta, Marília, tira-te deste cuidado, que teu pastor não se lembra de nenhum tempo passado. Ou seja, não, para de pensar nele, esquece, porque ele não vai voltar. Né? Ó, que teu pastor não se lembra de nenhum tempo passado. E isso aqui é uma coisa importante, porque assim, por que ele não lembra? Porque ele não volta mais, e porque ele agora reconstruiu a vida dele lá.
ao lado da Juliana Mascarenhas, ok? É o alerta, né? Olha, é a mulher, né? É a autora conversando com a personagem que já morreu, no sentido assim, ó, se a gente pudesse reconstruir isso daqui, né? Não adianta, ele não vai voltar, então, né? Cai noutra, minha filha. Sabe aquela coisa? A fila anda. O problema é que nessa época a fila não andava muito, né? Ó, outra personagem que a gente tem aqui, gente, é a Chica da Silva. E é muito importante a gente perceber, no caso de uma figura dela, que é uma figura de uma mulher mulata, né, a imagem que se faz na literatura, na história propriamente dita também, né, a respeito das negras, das mulatas, das descendentes de escravizadas. Né? A Chica da Silva, gente, então, se a gente para pensar aqui, ó, o que nós temos? Né? Ela representa o estereótipo, porque vai ser uma mulher bonita, vai ser uma mulher elegante, ela vai ser rica, porque ela vai se casar com um contratante de diamantes, tá? Que é o João Fernandes, ok? Mas a imagem normalmente que fica, a imagem que a história guarda, a imagem que a literatura muitas vezes, né, ao trabalhar com personagens mulatas, com personagens negras, é essa imagem aqui, gente, do estereótipo. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Se a gente olha para a literatura, quer ver? Ó, vamos fazer um passeio aqui rapidamente, um passeio rapidinho. Quem vocês lembram de mulata na literatura? Personagem mulata. De quem vocês lembram? Rita Baiana era o azeite de dendê que cuspia labareda de fogo no corpo de Jerônimo. Olha a narrativa do azeite de dendê. Olha isso, gente. Ela é lagarta lasciva, serpente viscosa, muriçoca doida. Já pensou em chamar uma mulher de muriçoca doida? Né? A pomba no cio. Pomba no cio. O que é isso, minha gente? Né? Muriçoca endoidecida, porque ela é isso. Ela é o quê? Ela é escorregadia. Ela enlouquece essa região toda. Rita Baiana, vista pela ótica da sexualidade. Tudo bem? Quem mais? Antes dela, tem uma espécie de mãe literária dela. Chama-se Vidinha. Vidinha é uma personagem de Memórias de um Sargento de Milícias, uma mulata que fica com o Leonardinho e que oferece para o Leonardinho o quê? O amor livre. Tem ela mora com os primos, né? Com a família junto com os primos. Ele vai morar junto, os primos putos com ele, por quê? Porque ele é quem fica com ela. A Vidinha não escolhe os primos, escolhe ele. Só que o que ela pode oferecer para esse personagem? O amor livre, a beleza, né? O corpo bonito, a voz melodiosa. Olha, a voz melodiosa. Ele fala que a fala dela era um pouco descansada, doce e afinada. Olha, conquista pelo quê? Pela cantoria. A primeira vez que ele vê a Vidinha, ela está cantando, gente, cantando na rua. Tá? Quem é o contraponto da Vidinha no romance? O contraponto da Vidinha no romance chama-se Luizinha. Só que a Luizinha é uma mulher que vem de uma família rica, sobrinha da Dona Maria, né? E para o Leonardo ficar com a Luizinha, precisa do quê? Precisa de parentela, posição, casamento e dever social. Quer casar comigo? É só no papel passado. Com a Vidinha, não. Com a Vidinha é o quê? É aventura amorosa. Tá vendo quem representa a mulata? Né? Vai mais para frente? Quem você tem? Essa mulher aqui, ó, Gabriela. Né? E o nome do romance? Cravo e Canela. Gente, a mulher é temperada, pô. Imagina, a mulher tem tempero, cravo e canela. Né? Especiaria no corpo dela. Né? É sexualizada? É sexualizada também. Pega lá, Teresa Batista, ou seja, as mulatas que aparecem pra gente, né, assim, elas são vistas por uma conotação sexual. Sabe quem vai ver isso também? Anota aí, Gregório de Matos. A mulata no Gregório de Matos, na poesia, né, erótica do Gregório de Matos, a mulata representa o quê? A força da sexualidade. A mulher branca representa o quê? O amor inalcançável, muitas vezes espiritualizado, respeitoso. A mulher negra, a mulher de cor, representa isso, o sexo, a lascívia. É aquilo que a gente viu, a poesia fecenina, né? Que é o quê? É a poesia com expressões de baixo calão, tá? Dai-me já o que quiseres, dai-me o cheiro dessa flor, que é o mais leve favor que no Brasil dão mulheres. Olha, dai-me já o que quiseres, dai-me o cheiro dessa flor. O que é a flor? Deixa para lá. Vamos continuar. Que é o mais leve favor que no Brasil dão mulheres. A flor é o quê? A flor é o órgão sexual da mulher. E olha agora, e se não me concederes que possa essa flor cheirar, a fim só de me matar, façamos esse partido, ou seja, essa troca, esse acordo, pois me tirais um sentido e dai-me outro, e seja palpar. Se você não me deixar cheirar, pelo menos deixa eu dar uma palpadinha. Olha isso, gente, você século XVII. O cara tá falando desse jeito com a mulher no século XVII. Ok? Então, olha a imagem.
que a mulher descendente de escravizados tem na sociedade brasileira. Tudo bem? Quer dizer, não está nada bem, né? Então, ó, é a imagem da pecadora. Por isso a mulata, né? Porque ela vem fruto de uma relação de pecado. Quando a gente olha essa relação de senhor de engenho com escrava, olha aí. Qual é o resultado disso? A mulata, o mulato. Fruto de uma relação pecaminosa, pivô da miscigenação. Ok? E aí ela se casa com esse cara, que é o João Fernandes, que é um contratador de diamantes. Muda completamente a condição de vida dela. Né? Ela vai ter 13 filhos. Não tem videogame na época, não tem PlayStation, não tem Xbox, não tem Nintendo Switch. Tá? Então, vamos partir para o quê? Fight, né? 13 filhotinhos, ok? Ele morre. Ela continua vivendo na elite. E ela vai ter escravos, ok? E vai ser uma mulher extremamente respeitada. De onde ela vem? Olha lá. Quem andor se atavia naquela varanda é a Chica da Silva. É a Chica que manda. Olha, ó. Então, não é a mulher agora que é maltratada ou tratada como escrava. Gente, ao se relacionar com o João Fernandes, ela compra a alforria dela. Ela paga a alforria dela. Tá? Essa coisa de pagar a alforria, lembramos de mais uma outra personagem que está ali também no romance, junto com a Rita Baiana, que é a Bertoleza, que também vira um objeto sexual do João Romão no romance. Né? Cara cor da noite, olhos cor de estrela. Vem gente de longe para conhecê-la. Escravas, mordomos, seguem como um rio a dona do dono, do Cerro do Fio, que é a região. Ela vem de uma região chamada... Ela nasce em Tejuco. Tejuco é Diamantina. Ela é de lá. Ok? Personagem de lá. Quer dizer, pessoa de lá, né? O personagem ganha força, mas ela existiu de fato. Ok? Bárbara Elodora. Gente... Já ouviram falar dessa mulher ou não? Ou o nome para você, o nome não é estranho, mas fala assim, não sei quem é, mas já ouvi falar. Ou a gente teve uma grande crítica teatral no Brasil chamada Bárbara Elodora, tá? Mãe da Ana Carneiro de Assis Mendonça. A Bárbara Elodora foi uma tradutora de Shakespeare, tradutora de teatro, crítica teatral severíssima, né? O nome dela vem daqui, dessa mulher. Essa mulher era esposa, mulher do Alvarenga Peixoto. E ela vai participar do movimento como realmente uma das inconfidentes. Tá? Reza a lenda, né, que é ela, né, quando você pega, por exemplo, os registros também, isso a gente tem nos registros históricos, que foi ela que realmente amalgamou isso na cabeça do marido. Né? O Alvarenga Peixoto ele era mais, não avesso, né? Mas ele era um pouco mais covarde com relação a isso, e ela que tinha esse ímpeto, né, e que traz ele para o movimento, né? Tem uma lenda que contam, né? Que fala que assim, em determinados momentos, né, houve um instante em que ela vira para ele e fala assim: se você tem tanto receio de participar do movimento, então me dê as suas calças e vista as minhas saias. Olha isso. Porque no movimento só participavam os homens. Nas reuniões, só os homens participavam, né? Então, ela tem uma marca muito forte. E ela é, gente, a primeira poeta brasileira. Né? Mas olha isso, de novo, né? A imagem da mulher na merda da sociedade brasileira. Percebe? A gente fica falando dos poetas, dos escritores, dos romancistas, e cadê as mulheres? Né? Quer dizer, a cultura, a sociedade se incumbe de quê? De fazer esse tipo de afastamento. Né? Ok? Vocês viram um dado que lançaram esse ano das Olimpíadas? Esse ano, 48% dos atletas das Olimpíadas, mulher. 48%. Está quase na equalização disso. Eles esperam fazer isso na próxima Olimpíada de Paris. Né? Ó, gente, essa mulher perde tudo. Perde o marido, perde os bens, fica sozinha. Tá? Então, assim, a história dela aqui, retratada pela Cecília, é a história da tragédia. Tá? Ó, donzela de tal prosápia, de graça tão peregrina, Oxalá não merecera a aflição que lhe destina. Tá vendo? Ó, porque o destino dela vai ser trágico. A grande estrela funesta que sua face ilumina, fosseis sempre esta de agora, Dona Bárbara Elodora. Os inconfidentes apelidaram essa mulher de princesa do Brasil. Olha que lindo. Né? Chamaram ela de princesa do Brasil. Tá? Então aqui, lembrando, o destino trágico, né? E companheira do Alvarenga Peixoto, outro poeta da época e também um dos inconfidentes. Ó, esse é o Alvarenga Peixoto. E por inveja e por ódio, confusão, perversidade, foi preso e metido a ferros um homem de leis
e de arte, advogado e poeta. Foi preso só por ter sonhos acerca da liberdade. E sua mulher tão bela, e sua mulher tão nobre, Bárbara, ele dizia, a sua estrela do norte. Ele faz um poema para ela, em que ele, no poema, a chama com essa expressão, ele chama ela de estrela do norte. Era ele, o tal Alvarenga, que, apagada a glória antiga, rolava em chãos de masmorra, sua sorte perseguida, fechou de saudade os olhos, deu tudo o que tinha à vida. Morre no degredo, 50 anos de idade. Tá? Só que ele vai para Angola, tá? Ele vai para Albaca, ok? Lembrando, também era um poeta Árcade, tem uma obra dele chamada Obras Poéticas, é a obra mais importante aí, né? Esse compilado da poesia lírica que ele vai fazer, ok? Então, olha isso, gente. Era o destino de quem participava, né, do movimento. E olha como os poetas do período estão intimamente ligados à Inconfidência Mineira. E aqui, ó, a fala dos Inconfidentes mortos, fechando, né? Parada à noite, suspensa em bruma, não se avistam os fundos leitos, mas no horizonte do que é memória da eternidade. Ó, é a história que permanece, é a história que fica. Reverve o embate, então, ó, quando ele fala ali, mas no horizonte do que é memória da eternidade, reverve o embate de antigas horas, de antigos fatos, de homens antigos. A história sempre volta, para quê? Para recontar tudo o que aconteceu. E aqui ficamos, todos contritos, ó, contritos, dolorosos, fechados, a ouvir na névoa o desconforme. É interessante, né? Ó, quando ela fala no começo, suspense em bruma, depois, ao ouvir na névoa, olha essa imagem, que é uma imagem que não é o quê? Ela não é nítida, em função de tudo que aconteceu, do modo como aconteceu. Olha as escolhas lexicais que ela faz para trazer essa história novamente. O desconforme, submerso curso dessa torrente do purgatório. E aí, olha como ela dá, gente, um final bíblico, né, religioso nesse processo. Por quê? Porque quando ela coloca a imagem de purgatório, está todo mundo no purgatório. Quem? Todo mundo que participou disso está lá. Ó, aqui ficamos todos contritos, ao vir na névoa desconforme, submerso o curso dessa torrente do purgatório. Olha o que ela faz agora. Por que ela coloca todo mundo no purgatório? Gente, alguém aqui já assistiu Morte e Vida, já assistiu ou já leu Alto da Compadecida? Você viu que vai todo mundo? Todo mundo vai para onde? Todo mundo fica lá para poder receber um julgamento. Lembra disso? João Grilo, Severino, o padre, o bispo, o padeiro e a mulher. Certo? Para onde vai Severino? É o único que é salvo. Por quê? Porque ele era louco. Ele viu os pais morrendo com 8 anos de idade. Então ele era o quê? Um instrumento da cólera divina, segundo Jesus. Ou seja, ele não tem culpa do que ele fez. Era louco. Vai para onde? Vai para o céu. É o único que é salvo, que matou todo mundo. Ó. Olha que contrapeso. Né? Padre, bispo, padeiro e a Dorinha, que traía, falava assim, eu gosto de um homem brabo, né? Que traía o tempo todo, vão para onde? Para o purgatório. E de quem foi a ideia? A ideia foi do João Grilo, que ele falou assim, os 4 últimos lugares do purgatório, como é que tá lá? Eu falei, então, manda esse povo para o purgatório. Por quê? Porque vai lá passar um tempo para ver se merece a glória ou não. E o João Grilo volta. Gente, o purgatório é esse nível intermediário de quem ainda o quê? De quem ainda não teve ou absolvição ou a condenação. Olha que lindo como ela fecha. Aqui ficamos todos contritos, ao vir na névoa desconforme, submerso o curso dessa torrente do purgatório. Quais os que tombam em crime exaustos? Ó, quais os que tombam exaustos em crime? Quem realmente é o criminoso que vai tombar? Por que tombar? Vai descer para o inferno. Quais os que sobem purificados? Ou seja, quem vai para o inferno? Quem vai para o céu? É a história que vai julgar. Percebe? Uma coisa é aquilo que aconteceu naquele momento, outra coisa é como a história, ao longo do tempo, vai ver isso. Quais os que tombam em crime exaustos? Quem realmente cometeu crime? Esse é o que vai tombar, ou seja, ele vai para o inferno, ele está no purgatório, tomba. Quais os que sobem? Né? Assim, a ascensão, purificados. Lindo, né? Mas o que é importante? Ela falou assim, eu estou contando a história. Quem vai estabelecer o julgamento é quem lê? Não necessariamente, porque a gente nota que ela puxa para o lado, né? Ela vai puxando, fazendo uma defesa dos inconfidentes. Então, isso é claro no texto, a defesa dos inconfidentes. É que a gente tem essa manifestação lírica fortalecida para a gente dentro do texto. Então, é isso. Valeu, minha gente.